A comissão especial que analisa o projeto de isenção do imposto de renda aprovou de forma simbólica o relatório do deputado Arthur Lira. Para a gente falar sobre quais vão ser os próximos passos nessa reforma do imposto de renda e também os impactos desse projeto, eu chamo aqui Pedro Bresciani, que é tributarista e sócio do Tume Advogados, a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade de contribuir com o debate. Pedro, prazer é nosso. Eu queria começar te perguntando exatamente sobre esses impactos, né? Isso porque o relatório, houve uma série de discussões acerca dessa proposta, né, relatada agora pelo deputado ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Queria começar né, pedindo para você uma análise mais concisa acerca desse projeto, com esse incremento, né, da população que vai ser, de fato, beneficiada por esse projeto e também com essa perspectiva em torno da compensação, que a gente sabe que enfrentava bastante resistência no Congresso Nacional. Primeiro, queria entender os impactos práticos da proposta. Segundo, a sua visão acerca exatamente da possibilidade da gente ter esse andamento, pensando, evidentemente, do ponto de vista técnico. Bom, acho que a proposta tem a proposta de redução ou melhor, da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. E há uma redução aí parcial também do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.350.000 por mês, que foi agora ampliado, né? Esse limite foi ampliado nas discussões agora pela comissão especial, antes era R$ 7.000. E aí, como contrapartida a isso, o que se pretende é impor uma tributação sobre rendas superiores a R$ 600.000 anuais, um imposto mínimo de uma alíquota de até 10%, né, que a alíquota de 10% é aplicável para rendas a partir de R$ 1.200.000 anuais, e isso envolve também uma tributação na fonte de dividendos, né? Uma alíquota de 10% de tributação na fonte de dividendos distribuídos pela mesma empresa em valor superior a R$ 50.000 no mês. E também para investidores estrangeiros, aí sem esse limite de R$ 50.000. Acho que o principal debate aí é em relação, acho que a comissão especial aprovou sem veto, sem contraposição nenhuma a parte de redução e aplicação da isenção do imposto de renda, mas acho que a questão é realmente a tributação do investidor, né? O investidor estrangeiro e os impactos disso também para os investidores brasileiros, de ter uma tributação adicional aí considerando as distribuições. Pois é, né? Houve essa discussão para que, do ponto de vista geral, essa tributação a pessoas jurídicas não ultrapassasse, né, aquela alíquota de 34%, né? É um pouco maior para os bancos, para as instituições financeiras, mas eu queria pegar um gancho exatamente nisso que você trazia, Pedro. Quais devem ser os impactos dessa taxação para os empresários brasileiros e, evidentemente, também para os investidores estrangeiros? Uhum. Eu acho que para o investidor brasileiro e para o investidor estrangeiro, certamente haverá aí um impacto maior de tributação. A gente pensa numa tributação consolidada, né, que é o que recai sobre a empresa e sobre o investidor na distribuição. Existe esse redutor do imposto mínimo que considera a tributação consolidada corporativa, então você considera o que incidiu de RPJ e CSL na empresa que está fazendo o pagamento dos dividendos e o que é o imposto mínimo que vai incidir sobre o investidor. E há esse limite de 34% ou 40% ou 45% para instituições financeiras. Então, isso, de uma forma geral, é positivo. Mas, na verdade, o que se considera aí nesse cálculo é a alíquota efetiva que incidiu sobre a empresa, né? Então, você tem regimes como Simples Nacional e como lucro presumido, que têm alíquotas efetivas sobre o lucro contábil que são menores do que essas. Então, aí nesse caso, não haveria aí esse redutor de ajuste e essa limitação que seria aplicável como redutor do imposto mínimo, né? Então, assim, tem uma preocupação aí de um aumento da carga tributária que acho importante, a ter esse redutor de ajuste, acho bastante salutar, mas ele não vai remediar todas as situações, né? Acho que tem vários regimes que ficariam fora aí
do 34%, 40% ou 45%. Pois é, né, Pedro? E havia ali também pelo menos uma leitura considerada por algumas instituições de mercado bastante superestimadas por parte do governo em torno do impacto de arrecadação por meio exatamente dessa taxação dos chamados pelo governo de super ricos. Eu queria entender se a gente tem como fazer essa mensuração, até porque o próprio relatório do deputado Arthur Lira ele também amplifica os efeitos dessa isenção do imposto de renda, né? Pelo menos de uma forma bastante gradual, ali até R$ 7.350, se eu não estou enganado, né? Como é que fica exatamente essa balança entre aquilo que o governo vai agora ter de renúncia, do ponto de vista arrecadatório, com essa perspectiva, inclusive, de uma arrecadação menor vinda dessa taxação de 10%? Sim, a Receita Federal apresentou alguns dados, tá, em relação ao que a expectativa de receita aí obtida com essa tributação das altas rendas. E é claro que esse impacto, principalmente relacionado ao redutor de ajuste e ao que vai ser distribuição de dividendo ou não, isso fica um pouco difícil de estimar. Então, agora, nessa último relatório, né, e o texto aprovado aí pela comissão especial, eles definiram que qualquer valor excedente à arrecadação para fazer frente a essa renúncia de receita, ele vai ser utilizado para compensar o valor de CBS, a alíquota base de CBS dentro da reforma tributária. Então, de uma certa forma, eles estão, acho que, calculando aí uma margem de um possível excesso do que seria de arrecadação em decorrência dessas medidas. E aí, mas em contrapartida também não haveria uma redução teórica aí da CBS, da alíquota que vai entrar em vigor a partir já do ano que vem. Então, acho que tem um grau de incerteza. O próprio deputado Arthur Lira, no primeiro relatório que ele soltou, justamente por conta desse redutor do imposto mínimo ser uma coisa difícil de ser mensurada, porque leva em conta a tributação consolidada, né? Empresa, investidor. Então, ele havia retirado esse redutor por conta de falta de dados, né, para quantificar isso, mas o redutor acabou voltando agora no texto aprovado pela comissão especial. Então, de uma certa forma, acho que tem dados que não são tão precisos ainda, né, mas achei salutar também que voltou o redutor de ajuste, porque é uma medida importante considerar o que é a tributação total, né. Mas, né, Pedro, você citou exatamente essa perspectiva de que esses valores eles entrem ali pelo menos com uma equalização das alíquotas básicas do CBS, né, no âmbito da reforma tributária mais geral. A gente tem acompanhado exatamente nessas discussões acerca do comitê gestor uma série de, pelo menos, divergências, né, entre estados, municípios, acerca principalmente da participação, do montante que vai ser mordido por cada um dos entes federativos. E aí eu queria entender se a gente consegue, a partir dessa discussão da reforma do IR, se a gente pode chamar de reforma do IR, a gente consegue ter algum tipo de previsão sobre como essa discussão ela pode impactar exatamente a consolidação do CBS e do IBS aqui no âmbito da reforma tributária? Eu acho que são discussões paralelas, né? Agora, na questão do imposto de renda, houve também uma discussão com os municípios do potencial redução de arrecadação sobre a tributação na fonte do imposto de renda, né? Mas os impactos aí em relação à reforma tributária, eu acho que nessa parte acho que é difícil mensurar agora, porque o Congresso optou por discutir isso em caixinhas diferentes, digamos assim, né? Então, a gente tem também outras iniciativas em relação à tributação de renda, inclusive de investimentos financeiros, né, que estão sendo discutidas em fóruns paralelos. Então, até agora, pelo menos, acho que as propostas não estão se conversando exatamente. Tem a questão da própria reforma tributária do consumo ter falado, a emenda constitucional ter previsto um prazo de introdução da reforma de imposto de renda também, né? Mas, assim, até agora, acho que as discussões estão correndo de forma separada. Pedro, muito se discutiu sobre a possibilidade de uma evasão de recursos do Brasil a partir dessa alíquota, né, extra
de 10% sobre essas pessoas, né, que ganham ali mais de 600 mil reais ao ano. Eu queria entender essa perspectiva, né, do ponto de vista técnico, você como tributarista, se entender se essa ameaça ela tem poderia ter algum tipo de efeito prático do ponto de vista de retirada de capital aqui do Brasil. Eu acho que quando a gente fala de uma nova tributação sobre dividendo, principalmente considerando que o Brasil aí tem um histórico enfim, privilegiar a tributação corporativa, a gente tem alíquotas do IRPJ e CSL que, comparativamente ao resto do mundo, são um pouco maiores, né? E essa isenção de dividendos que existe há bastante tempo é um grande atrativo, né? Não só para o investidor brasileiro, como também para o investidor internacional. Então, assim, mexer nisso, com certeza, mexe um pouco com a expectativa do investidor e pode gerar aí enfim, uma surpresa que não é, talvez, agradável para o investidor nacional e estrangeiro, né? Mas acho que, assim, é uma questão de ponderar aí as discussões também. Acho que a questão de pensar numa tributação, no ajuste, né, do que incidiu na pessoa jurídica também, e colocar uma tributação de dividendos só para valores superiores a 50 mil reais por mês, né? Então, não é uma tributação de dividendos para todos os casos. Então, acho que são medidas aí que de uma certa forma, dão um pouco, assim, deixam mais restrita aí a aplicação dessa tributação do imposto mínimo, né? Então, acho que ele conversa também um pouco com a progressividade, não é uma tributação indiscriminada dos dividendos em todas as situações. Mas, com certeza, tem um impacto grande aí, né? A gente vai ter um impacto aí para os investidores e acho que é um risco, sim, a gente ter uma fuga aí, um pouco de capitais também. Conversei aqui com Pedro Bresciani, que é tributarista sócio da Automi Advogados, a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Pedro, obrigado. Eu que agradeço. Até mais.